Paulo e outros textos dizem que a alma, que o homem é corpo, alma e espírito. Tá? Mas aí vamos um pouco além. Se o homem tem uma alma, qual a origem dessa alma? Agora eu preciso que os senhores ouçam, se possível anotem, tá? E depois procurem mais detalhes daquilo que eu vou lhes falar, tá bom? Estão prontos para ajudar? Eu vou citar e depois eu repito para ver se anotaram direitinho, tá bom? Então vamos lá. E vai ficar também no vídeo. Ele está me ajudando ali, vai ficar no vídeo, se eu ouvo depois, tá? Que você está me ajudando ali. Pré-existencialismo da alma. Pré-existencialismo da alma. Dois pontos. Esta teoria diz que as almas. Essa teoria diz que as almas pré-existem no céu. Pastor, o celular você recebia com casa, fatura? Era um cartão de crédito? Não, eu tinha crédito. Não era de conta, era pré-pago. Era pré-pago. Então, veja bem, primeira teoria, pré-existência da alma, pré-existencialismo da alma, diz que a alma pré-existe no céu. Essa teoria, e aí agora os irmãos procuram um meio de anotar da forma que for mais fácil, essa teoria faz de Deus culpado do pecado. Essa teoria aqui? Faz de Deus culpado do pecado. Por que ela faz de Deus culpado do pecado? Porque Deus tem almas pré-existentes lá no céu. Quando a criança inocente nasce, Deus coloca uma alma nessa criança, que já pré-existia lá no céu. E essa criança já nasce com o pecado original. Então Deus é o culpado do pecado. A criança não fez nada. Entendeu? Deus já havia criado as almas, elas já estão todas, segundo essa teoria, elas já estão todas criadas lá no céu. E Deus fica olhando, desculpa a forma coloquial, o povo fazer menino. É isso? Quando o povo está fazendo menino, quando faz o menino, Deus vai e coloca uma alma que pré-existia lá no céu. E essa criança já nasce com o pecado do Adão. Isso faz de Deus. Isso faz de Deus autor do pecado. E coloca uma alma pecadora numa criança inocente. Segunda teoria. Criacionismo da alma. Criacionismo da alma. Deus cria a alma no momento da concepção. Deus cria a alma no momento da concepção. Isso aí também faz de Deus autor do pecado também. Porque ele cria uma alma e bota na criança inocente, a criança nasce com o pecado original. E engraçado que parece que eu estou vendo Deus assistir. Tem até uma música, um sambinha que fala assim: se a vida fosse trabalhar é sua oficina, fazer menino ou menina é gostoso, maracá, virtude, vício, fazer pão, fazer propício, sem quem iniciar. E Deus fica de lá de cima olhando a rapaziada fazer menino para ele colocar uma alma, ou que já existia lá, ou que ele cria na alma, na hora. Então, essas duas teorias fazem de Deus o autor do pecado. Qual a teoria que eu gosto, e que alguns outros teólogos gostam, e que Santo Agostinho gostava? O traducionismo
traducionismo. É a teoria de Santo Agostinho. Traducionismo, de traduzir, enviar, passar. Traducionismo. O traducionismo diz o seguinte, que Deus só fez a primeira alma, só a de Adão. A de Eva foi tirada da costela de Adão. Daí para frente, os homens geram a alma. Geram a alma. E aí isso livra Deus de ser ocupado no pecado. Isso é a teoria de Santo Agostinho. Santo Agostinho e minha também. E de uma boa parte de teólogos. E não se faz doutrina de um versículo só. Não se faz doutrina de um versículo só. Porém, eu gosto de usar deve ser Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Se não for, eu vou citar e depois os irmãos procuram. Tem Bíblia aí, gente, que é aula de filosofia, né? Às vezes não tem Bíblia. Então vamos lá. Se tiver Bíblia aí, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Tomara que eu acerte na primeira. Andou Enoque com Deus? Não, já errei. Está escrito assim, ó. E Adão gerou um filho, a sua imagem e a sua semelhança. Será que é 4:24? Está bem assim, ó. E Adão gerou um filho, a sua imagem e a sua semelhança. Então, vamos ver aí, esse 4:24. Porque se vestes Caim será? Não é esse ainda não. O texto está assim. Alguém procura na net para nós, na inteligência artificial. E Adão gerou um filho, a sua imagem e a sua semelhança. E aí? Pergunta para a inteligência artificial. E Adão gerou um filho, a Gênesis sua 5:3. Oi? Peraí. Gênesis 5:3. 5:3, eu errei por pouco, hein? Gênesis 5:3, lê para nós. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou do seu nome Sete. A sua semelhança conforme a sua imagem. A semelhança do Adão caído. Ele gerou um filho, a sua imagem. A semelhança primeiro? A sua semelhança e a sua imagem. Do Adão caído. E aí, gente, semelhança primeiro, né? Semelhança e imagem aí não é física, é espiritual. Igual quando Deus criou Adão e colocou nele colocou em Adão a sua imagem e a sua semelhança. As palavras hebraicas ali caminham para imagem, semelhança espiritual e moral. E aí, nesse caso, também são as mesmas palavras, também imagem, semelhança moral e espiritual. Por isso, eu creio que quando o homem gera um filho, ele gera também a alma dessa criança. Professor, ali no Espírito. Eu sou E o traducionista. Espírito? Aí é Deus. O espírito, ele é intrinsecamente ligado à alma, só que o espírito é a fagulha de Deus. Fagulha de Deus. Quando eu não lembro se eu do estudo, mas o senhor falou agora aí que imagem e semelhança de Deus fez Adão tem a ver com, não lembro se é imagem e semelhança, é moral e santidade de Deus. Moral e espiritual, Santidade. Quando o homem Adão gera já um filho, ele já gera um homem intrínseco, imoral e não ser o oposto de santo, não vou falar sujo, né? Mas que é o ser humano, precisa, quando ele nasce, ele já nasce imoral e iniquidade é o que gerado, né? pecado me concebeu a sua minha mãe.
corrompido, ele já nasce, não tem imoral, corrompido. Davi no Salmo 51 ele disse assim: iniquidade ou gerado. Isso é bem complexo, porque, só uma coisa interessante, ele já não nasce gerado no pecado. E quando ele morre sem consciência, ele não é salvo? Não. Ele só é salvo quando a pessoa morre em uma idade que ela ainda não tem consciência. Aí ela morre uma criança, um recém-nascido, uma criança de uma certa idade. Porque ele não tem consciência. Fora disso, há algumas maneiras de Deus se revelar para que a pessoa seja indesculpável. Paulo diz assim: ó, o que de Deus se pode conhecer, ele revelou para que sejam indesculpáveis. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na história, Deus se revelou na consciência e se revelou em Cristo. Então não tem desculpa. A única desculpa que tem é a criança em idade que ela não pode responder e o insano. Dependendo, tem mais uma coisa, dependendo do tipo de insanidade também. Fora disso não tem como. Fora disso não tem como. Paulo disse que são indesculpáveis, não tem desculpa. A gente acha isso tanto quanto pesado, mas é a realidade da vida. Agora, o que é criança? Eu vou fazer uma comparação doida aqui, os irmãos me suportem, tá bom? Um médico, psicanalista, um camarada super bem estudado, só que ele tinha um problema grave, ele era pedófilo. E aí, quando ele foi a Júlio, que perguntaram por que ele fazia aquilo com criança, sabe o que ele disse? Defina a criança. O que é criança? A maioria delas queriam, mas queria por quê? Porque ele iludia a criança e seduzia sexualmente. E aí ele veio dizer que não dá para definir criança e que elas queriam ter curso sexual com ele. E ele diz isso com base no fato de realmente a medicina e o próprio direito ter dificuldade de definir criança. Eu vi um menino de 9 anos dizer para um missionário: para mim não tem mais jeito, pastor, chamando o missionário de pastor. O entendimento dele, na verdade, é bem parecido mesmo. Para mim não tem jeito, pastor, eu tenho 9 anos de idade, eu tenho 9 homicídios. E o missionário se abraçou com ele e disse que para ele tinha jeito sim. Então, um menino, 9 anos de idade, homicídio. 9 homicídios. As Bíblias antigas, no rodapé, elas definem menino. Está lá, não sei o que, menino, aí você vai no rodapé, está aquele que urina na parede. Que a tradição de onde veio o texto, menino é aquele que não tem vergonha de urinar na parede. Teve vergonha de urinar na parede, já está deixando de ser menino. É a definição que o comentário do rodapé dá. E eu tenho a minha experiência própria. Criei 3 filhos homens, e quando chegava a uma certa idade, às vezes estava na rua brincando, qualquer coisa, menino, faz xixi, não. Era a mesma idade que eles começavam a ficar revanchistas, revanchismo de verdade, que a criança ela reage na hora e acabou, mas quando você chega a uma certa idade, ela começa a querer manifestar vingança, essas coisas. Eu percebi, na minha experiência própria, que era a mesma faixa de idade que eles começavam a ter vergonha de urinar na parede, como diz o texto. Então, inocência só para quem não pode responder pelo pecado. Quem pode responder, Paulo diz que é indesculpável. Vamos mais um pouquinho? Então, gente, essas 3 são 3 teorias acerca da existência da alma. Teorias. Então, se os irmãos acharem um assunto interessante, pesquisem teorias. Aí vejam os argumentos de cada uma delas, tá bom? Eu só coloquei aí para
gente apimentar o negócio. Vou prosseguir, tá? Antes de eu prosseguir, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não haverá prova de sala de aula, tá bom? A prova será com consulta. Primeiro, ela será elaborada, eu vou elaborar a prova com base na apostila. Eu chamo de livramento, que ela livra o aluno Sérgio Rio, o irmão Sérgio Rio, porque ele já ouviu muito, ele já fez muitas matérias comigo, ele já me ouviu falar isso. A prova que eu elaboro com base na apostila, o nome dela é livramento, que ela livra o aluno da tentação de não ler a apostila. Tá? Então, vocês passarão pelo livramento, que é a prova com base na apostila, feita em casa com consulta. E essa prova ela será unificada, metafísica e lógica. Não será uma nota de metafísica e outra de lógica, porque na apostila dá as duas juntas, dá um módulo. Tá bom? E não será agora isso. Tá bom? Provavelmente será durante as férias, vocês vão ficar com elas na mão. Vou procurar fazer antes das férias, para vocês ficarem com ela na mão, e aí 1 minutinho nas férias, vocês dão uma parada, encostam o dedo do lado e faz a prova, tá bom? E meu aniversário é dia 9 de dezembro, tá bom? 9 de dezembro. Conteúdo de 10, conteúdo de 9, conteúdo de 8, de 7, de 7. Então, quando vocês estiverem fazendo prova, lembra do meu aniversário. Não, tem que lembrar do meu aniversário antes. Já vai ter passado. E eu já falei para vocês que quando eu era garoto, quando eu tinha 17 anos, eu usava tanta droga que o pessoal dizia que eu não ia emplacar a maioridade, eu não ia fazer 18. De tanta droga que eu usava. Isso. E dia 9 eu vou fazer 60, na glória de Deus. Glória a Deus. Com uma cabeça de 40. Glória a Deus. Cabeça de 40. Ou seja, é um motor de Ferrari no Fusquinha 63. Um motor de Ferrari no Fusquinha 63. Quando me diz eu já raciocinei o ABC inteiro. Entendeu? Graças a Deus. Vamos lá. Para os gregos, a liberdade humana é uma forma de ação, isto é, a capacidade da razão para orientar e governar a vontade. Para o grego, o homem tem capacidade de orientar e governar a vontade dele. A fim de que esta escolha, a fim de que este, não que esta, a vontade no caso, né, escolha o que é bom, justo e virtuoso. Tanto é que o grego vive à procura do homem perfeito. A filosofia grega vive à procura do homem perfeito, pastor. A filosofia grega vive à procura do homem perfeito. Inclusive, nós temos um evangelho, que é o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como homem perfeito. Para os cristãos, o homem é livre por sua vontade. É uma capacidade. Para os cristãos, o homem é livre porque sua vontade é uma capacidade para escolher tanto o bem quanto o mal, sendo mais poderosa do que a razão. Vou parar aqui. É uma capacidade para escolher tanto o bem quanto o mal. Vamos colocar uma polêmica nesse negócio. Olha, o nosso comentarista está dizendo que o homem é livre. Ele não está dizendo que o crente é livre. Então já brigaram muito comigo por causa disso, mas eu não preciso. Crente não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o homem do mundo. Ele tem livre-arbítrio de aceitar a Cristo como Salvador ou não. O crente não tem livre-arbítrio. Quando o crente aceita a Cristo como Salvador, ele troca o seu livre-arbítrio pela cruz. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixe o seu livre-arbítrio. Tome cada dia a sua cruz e siga. Vamos ver
Eu disse que eu estou com a cabecinha de 40, vamos ver se ela está funcionando mesmo. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28. Leia devagar para eu pedir para os irmãos parar, quando precisar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Continua. 29. Tomai o vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Então, na sua canga, ou seja, tem canga. O que é canga? Canga é isso aqui, ó. Cada dedinho desse é um boizinho, tá bom? A canga, ela prende esses 4 boizinhos e eles não vão para onde ele quer. Eles só vão para onde o boi mais experiente vai. Isso é a canga. Isso é o jugo. Então, embora o jugo de Jesus seja leve e suave, tem jugo. A diferença é que o jugo do pecado é pesado. Tem uma outra tradução que diga jugo ao invés de canga? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Continua. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve, mas tem. A diferença do jugo de Jesus para o jugo do pecado é o seguinte: o homem no mundo, ele tem liberdade de cheirar cocaína, mas não tem liberdade de deixar de cheirar. A abstinência é terrível. E outras drogas. Tá? Ele tem liberdade de adulterar, só que ele fica preso ao adultério e ele não consegue se livrar dele. Eu fiquei internado com diabetes e eu evangelizava os enfermeiros à noite. Tinha um que faltava a chorar, ele falava: irmão, olha para mim largar aquela bandida daquela amante. Eu queria tanto respeitar minha esposa é uma mulher tão boa, mas eu estou enredado, enrolado com aquela amante que eu não consigo largá-la. É o jugo pesado do pecado. O jugo de Jesus é leve e suave, mas tem jugo. E outra coisa, Paulo disse: não vivo mais eu, já estou crucificado. E a Gálatas capítulo 2, ali pelo versículo 20. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vocês já viram algum crucificado descer da cruz e fazer o que quer por aí? Então, a gente não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o homem do mundo. Ele tem o livre-arbítrio de aceitar o bem e o mal. O bem ou o mal. Aceitar a Cristo ou não. E em Deuteronômio ainda está escrito assim: ó, eis agora vos está proposto o bem e a vida, a morte e o mal. O bem leva a vida, a morte leva o mal. E eu ainda vou dar um toque. Vou dar um toque por minha conta. Tá? Escolhe, pois, a vida para que viva. E se minha memória estiver funcionando bem, isso é Deuteronômio capítulo 40, versículo 19, se estiver funcionando bem. Se não estiver funcionando bem, pelo menos o texto é assim. O texto diz: eis agora vos está proposto o bem, a vida, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Assim, é isso mesmo, é Deuteronômio 40, 19. Se não for, procura aí para saber, não é? Seu endereço. Endereço? Rua Maria Melian, Melian com AM no final, tá? Rua Maria Melian 28. CEP, o senhor lembra? CEP não. Só lembro do momento. Rua Maria Melian 28. Peraí. Rua Maria Melian. Melian. M-E-R-I-A-N. Melian. Melian. Deuteronômio tem 34. Número? Oi? Deuteronômio só vai ter 34. Errei? Deuteronômio só vai ter capítulo 34 só. Tá. Então pergunta para a inteligência aí, para mim não vai saber. Deuteronômio 30, 15. 30:15. Lê para nós. 30, 15, deixa eu ver. Maria Melian. Número? 28. Qual bairro? Jardim São Martinho.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, que é antes. Não tem um escolhe a vida para que vivas, não? Qual que é a cidade? São Paulo. Não, está São Paulo cidade. São Paulo também. Bom, mas a parte maior eu acertei. Achou a parte que fala escolhe os amigos para que vivam ou não? Não é outro versículo. É outro versículo? Aqui é no 18 e 19, né? Assim, hoje invoco o céu e a terra, como testemunha contra vós. E que apresentar claramente diante de vós o caminho da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e vossas descendências. Repete para mim isso aí, isso é muito interessante. Hoje invoco o céu e a terra, como testemunha contra vós. Para aí. Ele chamou os céus e a terra como testemunha. Não é isso? Agora, Apocalipse capítulo 20 diz assim, ó, e vi um trono branco, um grande trono branco, de cuja presença fugiu do céu e a terra. Aí ele chama por testemunha, lá em Apocalipse, o negócio está tão feio que nem o céu e a terra querem ser testemunha. Vê lá para você ler, capítulo 20. Nem o céu e a terra querem ser testemunha. Quem espera tempo ruim é guarda-chuva. Ele chega a ficar pendurado lá, esperando chover. Mas nem o céu e a terra quer ser testemunha do juízo final. Vê aí, capítulo 20, deve ser versículo 1. E viu um grande trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Aleluia. É isso? Vamos voltar para a metafísica já já. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra. Só a terra? A terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Lá, aí ele chamou quem de testemunho, meu Deus? A terra e os céus. A terra e os céus. Aqui, ó, nem a terra nem o céu que ser testemunho. Espera bem, é guarda-chuva. Fugiu O à céu e a terra. terra. O céu e a terra. Fugiu, não quis ser testemunha não. Porque os cristãos, porque para os cristãos o homem é livre por sua vontade e uma capacidade para escolher tanto o bem quanto o mal. Isso é o homem antes de conhecer a Cristo, sendo mais poderosa do que a razão. A vontade é mais poderosa que a razão. É por isso que às vezes se faz bobagem, que a vontade é mais poderosa que a razão, devem agir pela razão, agir pela vontade. Faz igual Sansão. Sansão, mas não tem mulher. Aqui em Israel não tem moça para você casar. Não, eu quero casar com essa moça lá dos filisteus, porque ela agrada aos meus olhos. Que eu vejo, que eu desejo, que eu quero, ela agrada aos meus olhos. E agora eu vou para um tema de pregação, senhores pregadores de plantão, baseado no fato de Sansão dizer, ela adora os meus olhos. Os senhores podem pregar que o pecado cega, amarra e moe. Não foi esse o nome de Sansão? Cego, amarrado e caiu um prédio em cima dele, ele morreu moído. Isso é o resultado do pecado. O pecado cega, amarra e moe. Moe. Ela agrada aos meus olhos. A razão, a vontade dominando a razão. Pelo pecado destinado à perversidade e ao vício, de modo que a ação moral só será boa, justa e vitoriosa se for guiada pela fé e pela revelação. Então, olha, pelo pecado, de modo que a ação moral, modo de agir, modo de viver, só será boa, justa e virtuosa se for guiada pela fé, pela revelação. Pela fé e pela revelação, que é, em boa parte, a Bíblia Sagrada, embora Deus se revele também na natureza e na consciência humana. Tá? Isso precisa ficar bem claro para nós. Deus se revela na natureza, Deus
Deus se revela na história, Deus se revela na sua palavra, se revela na consciência humana. Quando diz que ele se revela na palavra, ele se revela na Bíblia, a palavra escrita, e em Jesus, a palavra viva. Para os gregos, o conhecimento é uma atividade do intelecto, é o êxtase místico de que falavam os neoplatônicos. Não era algo misterioso ou irracional, mas a forma mais alta da intuição intelectual, era o conhecimento, era a gnose. Para os cristãos, a razão humana é limitada e imperfeita. Lutero dizia que a razão é uma prostituta, está pervertida, incapaz de por si mesma e sozinha, a razão, alcançar a verdade, precisando ser socorrida e corrigida pela fé e pela revelação. A minha razão, ela precisa ser corrigida pela fé e pela fé e pela revelação. Aqui entrou um negocinho aqui na frente. Aqui. Essas diferenças entre as ambas metafísicas, a cristã e a grega, traçou os limites entre os gregos e os cristãos. A dificuldade última foi tentar reunir mais uma vez aquilo que desde os primórdios da filosofia foi partido, tentar reunir mito e filosofia, fé e razão. E nós já vimos que é possível unir fé e razão. Assim, tais foram os alicerces sobre os quais a metafísica se apoiou. Então aí agora vem os alicerces em que ela se apoiou, provar a existência de Deus, os atributos indicados de sua essência, que eu não vou comentar por causa do tempo, mas é um dos alicerces da metafísica, provar a existência de Deus. Provar que o mundo existe e não é eterno, ele teve um princípio e terá um fim, são os alicerces da metafísica, eu não estou comentando por causa do tempo. Provar que, embora Deus seja imaterial e infinito, sua ação pode ter efeitos materiais infinitos. Porque eles dizem que não, que se Deus é infinito, acho que acabou a bateria. Apagou? Não, mas pagou aí? Neoplatonismo o quê? Neoplatonismo é um retorno à filosofia de Platão.